paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Isaías, capítulo 6, versos 5 em diante. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, de toda cilada, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 6, verso 5 diz assim: Então eu disse, quem? Isaías, né? Então Isaías disse: Ai de mim, que sou perdido, sou um homem imundo de lábios e habito no meio de um povo de lábios imundos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui que Isaías, ele reconhece, né, que ele é um pecador. Ele reconhece que ele não é digno de ver a presença de Deus. Então, ele reconhece, quando ele fala ali, ai de mim que sou perdido, né? Ai de mim que falo, né? Que quando ele fala ai de mim, ele está falando ai de mim que sou um pecador, que estou perdido. Aleluia, porque eu tenho os lábios impuros. Ai de mim, porque eu sou um homem falho. Então, ele reconhece diante de Deus o quanto pecador ele é e a sua humanidade, né? É ali que estava fadada à perdição, ao mal, porque ele por si próprio não conseguia. E então ele diz, ai de mim, diante dessa glória de Deus, do poder de Deus. E é o que nós estávamos. Nós estávamos assim sem Jesus. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos desamparados. Muitos chegaram a Jesus destruídos, desamparados, abandonados. E veja, Jesus, ele se doou por mim e por você, para nos resgatar. Ele levou sobre ele todas as nossas falhas. Ele levou sobre ele tudo aquilo que era para ser sobre mim e sobre você. Graças ao nosso Senhor Jesus, nós somos libertos, somos curados, somos sarados. Então nós vemos a reverência, a adoração, a devoção a Deus, daqueles anjos, daqueles serafins. E então, Isaías, ele entende. Ai de mim, Senhor, que murmuro. Ai de mim, Senhor, que quantas das vezes reclamo. E o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. E ele vê naqueles serafins de contínuo, dia e noite. Isso é sem cessar, adorando a Deus. E ele entende então o tamanho do pecado, o tamanho da incapacidade do homem. Quando o homem pensa que é algo, mas não somos. Quando o homem pensa que sozinho consegue, mas ele não consegue. Imagina o privilégio, mas também o peso da responsabilidade de ter entendimento de tudo aquilo que Isaías estava tendo. Então, que nós possamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós somos necessitados da sua presença. Nós somos carentes do seu favor, Paizinho. Nós somos homens como Isaías. Ai de nós, Senhor. Homens de impuros lábios. Homens que muitas das vezes, Senhor, pensam em retroceder. Homens pequeninos, mas muitas das vezes orgulhosos. Pai, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de nós mesmos, esvazia-nos de nós mesmos, Senhor, para que nós possamos estar cheios do Senhor, cheio da tua glória, que nós possamos render louvores, adoração, reverência ao Senhor, que é o Deus Altíssimo, em nome de Jesus, que nós venhamos ser melhores hoje do que nós fomos ontem, Senhor, amanhã melhor do que hoje, Pai, e assim por diante, que nós venhamos ser lapidados, Senhor, que nós possamos alcançar o teu favor, meu Pai, em nome de Jesus, sem questionamento, Senhor, que nós possamos estar diante de Ti. Aleluia. No verso 6, Isaías continua assim: E voou então para mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Veja,
era necessário uma limpeza espiritual. Era necessário o reconhecimento de quanto falho Isaías era, de quanto ele habitava no meio de um povo de lábios impuros. Era necessário reconhecimento. E esse reconhecimento de Isaías, reconhecendo no verso 5, ai de mim, ele atraiu o favor de Deus, ele atraiu ali, né? E o altar de holocaustos, ele representa o nosso Senhor Jesus, né? Porque antigamente o altar do holocausto era para sacrifícios em prol dos pecados, para ser limpos dos pecados, né? E então, para eles poderem ir adorar a Deus. Mas quando esse sacrifício era queimado, então Deus ali, eles se sentiam limpo, mas remir dos pecados, perdoados mesmo, foi somente através de Jesus de Nazaré. Hoje nós não precisamos fazer sacrifícios, levantar altares para sacrifícios, né, de animais, porque Deus, ele quer de nós mais do que oferecer sacrifícios em prol de pecados. E hoje em dia, muitas das vezes, não é o sacrifício lá que eles faziam com os bezerros, mas muitas das vezes é o teu dízimo, uma oferta gorda. Tens alguns entendimentos de algumas lideranças, que eu não sei nem se pode chamar cristã, que eles oferecem sacrifícios em dinheiro, muita recompensa, abençoar muito a vida de alguém pelos pecados. E Deus nunca exigiu isso de nós. Ele quer que nós venhamos estar com o coração disposto a obedecer, quebrantado. O homem sem Jesus, ele está perdido, ele está fadado à culpa, ao pecado. E tudo isso vai consumindo o homem. Mas Jesus pagou um preço na cruz por mim e por você. Mas Jesus, ele se doou por mim e por você, pela graça de Deus derramada sobre mim e sobre você, que nós somos salvos, somos curados, somos libertos. Jesus, ele veio para trocar o fardo, ele veio para nos purificar, ele deixou o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus. E essa brasa viva no altar representa Jesus, representa tudo o que ele fez por nós. Ele levou sobre ele aquilo que era para ser sobre mim, sobre você. Ele levou sobre ele a culpa que não era dele, porque Jesus é santo, né? É santo e é santo. Jesus, ele foi o sacrifício aceito por Deus, de uma forma irrevogável, inquestionável. Assim Jesus fez por mim, por você. Ele pagou o preço na cruz. Veja, Isaías, quando teve a visão, ele viu a reverência dos serafins, ele viu a referência daqueles que estão com Deus, né? Que são puros lá, que estão num reino onde não tem o mal, o reino celestial. E ele, então, ele teve entendimento, ai de mim, na minha humanidade. Mas Deus, ele escolheu Isaías, assim como ele escolheu você. Deus escolheu Isaías, mesmo com as falhas, mesmo tendo ali a boca pesada, porque ele disse, ai de mim, um homem de impuros lábios, de lábios imundos, um homem imundo de lábios, que ele disse. Então quer dizer, um homem que pesava, que falava coisas que não era para falar, que deixava sair coisas. E às vezes o teu pecado é esse, né? De você falar demais, de você não medir as palavras que você tem lançado dentro do teu lar, da tua casa, na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, porque tudo isso tem um peso espiritual. Mas graças a Jesus, que não leva em conta, ele está lá intercedendo por nós ao Pai, né, com gemidos inexprimíveis, né? Isso é, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós a Deus, porque nós somos carentes e necessitados. Quando Isaías diz, ai de mim um homem de impuros lábios, porque ele sabia que ele estava debaixo da lei, e a lei mata. Mas quando aquele serafim voa até o altar e traz uma brasa viva, aquilo direciona e aponta para Jesus. Jesus é o tempo da graça, aquele que purifica, que transforma, que renova,
que não olha como o homem olha, não vê como o homem vê. Ele conhece o íntimo e o profundo. Então, se Deus escolheu Isaías, sendo homem de impuros lábios, porque ele confiava, ele sabia que tinha algo de importante em Isaías, que tinha algo poderoso para ser derramado sobre a vida de Isaías. Que você não venha abrir mão, assim como também eu não, daquilo que Deus colocar, que Deus confiar, que nós venhamos reconhecer a nossa humanidade diante de Deus, que nós venhamos reverenciar Deus como aqueles serafins, dia e noite, louvando e bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor, em tempo e fora de tempo, porque o louvor, como foi dito ontem, ele transforma, ele age também, não só no espiritual, mas também no mundo físico, no mundo material. Ele tem poder, o louvor a Deus tem poder de mudar sentenças, mudar situações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, Isaías viu ali os serafins voando e trazendo aquela brasa viva que nos leva a Jesus. Foi o que Jesus fez por mim e por você, derrando Cristo, dando Jesus para nos purificar de todo o mal. Então, era necessário uma limpeza moral. Era necessária uma limpeza no coração do homem, no coração de Isaías. E nós obtemos isso através da fé, daquilo que Jesus fez por mim e por você. Talvez você tenha carregado um peso sobre você, não tendo entendimento, né? E sentindo culpa porque você não foi perfeito, porque você não agiu da forma que o homem queria que você agisse. Talvez você tenha carregado peso porque você não foi melhor do que você fez, você não é melhor do que alguém, porque você se compara. Mas Deus hoje ele está dizendo: aquieta, eu te escolhi, eu sabia onde você ia tropeçar, eu sabia onde você ia cair, eu sabia, né, a sua fragilidade. O que importa para mim é o teu coração puro e quebrantado diante de mim. E quem te purifica é Jesus de Nazaré. Então nós somos limpos, somos salvos pela fé em Jesus de Nazaré. Ai do homem que diz ao contrário, porque quem pagou o preço na cruz foi Jesus. Não importa o que você fez, não importa o que já aconteceu, não importa se você retrocedeu, mas se você se volta ao Senhor como um servo obediente, reconhecendo: ai de mim, Senhor, ai de mim longe do Senhor. Onde nós podemos ir sem Deus? Onde nós podemos nos esconder de Deus? Não tem onde. Pode ser no mais profundo abismo, debaixo de uma pedra, pode ser num buraco, pode ser dentro de um túnel, onde for, ali está Deus. Ali está Deus. Então, o que Deus quer de mim e você é que nós venhamos reconhecer que sem Ele nós nada podemos, que na força do meu e do teu braço nós não chegamos muito longe, nós nos cansamos, podemos até obter algumas conquistas, mas não é da forma que seria com Deus, não é com excelência, porque quando Deus está no negócio, nós obtemos excelência, né? Ele nos proporciona a excelência. Aleluia! Então, toda a limpeza moral tem que ser ali dentro do nosso coração, concluída por completo. E isso nós conseguimos com o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, aquele que convence o homem dos seus caminhos maus. Amém? Então essa é a palavra de Deus para mim, para você no dia de hoje, né? Isaías, ele reconheceu o quão pecador ele era e o quão necessitado ele era das misericórdias de Deus. Hoje, nós não estamos debaixo da lei, mas nós podemos ter morte espiritual, não por alguém, por alguma acusação, mas se nós decidimos. Nada pode nos separar do amor de Deus, mas a não ser nós mesmos. Nós podemos negar esse amor, nós podemos fechar nosso coração para esse amor. Que nós não venhamos fechar, que nós venhamos estar como Isaías. Isaías, ele reconheceu: Senhor, eu sou carente, sou necessitado. Não foi com essas palavras que ele disse, mas ele falou: ai de mim, Senhor.
Ai de mim, Pai. Ai de mim que não cumpro. Ai de mim, Senhor, que pesa a língua. Ai de mim, Senhor, que tenho me afastado, esquecido do Senhor. Como pode o homem esquecer de Deus, o Criador, que deu fôlego de vida, que nos dá a possibilidade de todos os dias estar de pé? Não tem como, né? Não tem como, nós temos que correr a Deus. Cuidado, que o mundo nos oferece tantas distrações, tantas coisas para nos levar para longe do amor de Deus. As facilidades dos dias era para nós termos mais tempo, mas o homem parece que nunca tem tempo. Por que será? Porque ele tem obtido tempo para gastar com coisas fúteis, coisas inúteis, e tem deixado aquilo que era para ser o primeiro em segundo plano. Hoje nós temos máquina de lavar, máquina para secar, nós temos robozinho elétrico para limpar o chão, tem aspirador, tem liquidificador, tem tudo, tem panificadora, tem tudo para poder facilitar a vida, para ter tempo. E onde tem sido aplicado esse tempo? É o que Deus está falando comigo e com você no dia de hoje. Onde nós temos o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, matar a nossa alma, roubar a nossa salvação, a nossa fé e destruir aquilo que Deus construiu para mim, para você, no nosso íntimo, aquilo que Deus construiu para nós, dando Jesus na cruz, aquilo que Deus fez por nós. Ele não pode destruir Jesus, mas ele pode, em todo momento, tentar nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que o tempo dele está se findando. E quanto mais almas ele levar para ele é melhor, porque ele é o acusador da minha tua alma. Ele é aquele, eu já estou condenado. Ai não, mas eu não vou sozinho. Ele é aquele que não quer ir sozinho, porque ele sabe o que ele abriu mão. Ele sabe do quão bom é estar na presença de Deus, a glória de Deus. Ele sabe. Ele não quer que nós venhamos experimentar. Ele é orgulhoso, ele foi ruim, ele é severo. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, ele deu Jesus para nos resgatar, para nos purificar. E você tem um Espírito Santo de Deus. Você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você tem um ajudador, um amigo, que todos os dias vai te mostrar o caminho da salvação. Ele vai acender uma lâmpada dentro de você, uma luzinha vermelha. Olha, você pecou. Corre pedir perdão a Deus. Cuidado com o que você fala. Isaías, então, ele disse para Deus, sempre ao chamado, nós vemos todos os profetas, sempre tem um questionamento. Ai de mim, Senhor. Não, eu não sou digna. E talvez você paralisou por um tempo. Senhor, eu não sou digna. Eu não posso, eu não consigo. E Deus está dizendo, é você mesmo que eu escolhi. É você mesmo com a tua falha, com a tua imperfeição que eu escolhi. Porque você reconhece. Porque você sabe que você é carente, é necessitado do meu favor. O orgulhoso não precisa do favor de Deus, mas aquele que reconhece, Deus tem prazer em ajudar. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que aquela brasa do altar é que purificou, como nós vemos amanhã no verso 7. E é o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Ele levou sobre ele todas as nossas culpas, as nossas enfermidades, nossos pecados. Que nós venhamos pedir para o Espírito Santo de Deus todos os dias nos direcionar para o centro da vontade de Deus em nome de Jesus. Então, hoje, o Espírito Santo de Deus está nos pedindo para que nós venhamos reconhecer, mas para ter uma limpeza espiritual e total, que começa dentro do nosso coração, dentro do nosso mais profundo íntimo, né? Dentro de nós, do sentimento, na alma, uma mudança por completo. É necessário reconhecer. Deus quer que você se rasgue diante dele, não as suas vestes, mas o seu coração. Faça essa oração hoje, dobra teu joelho e tira suas máscaras diante de Deus. Às vezes a gente coloca máscaras
não pela falsidade, mas uma máscara para poder sorrir, uma máscara para dizer que está tudo bem, uma máscara para se apresentar à sociedade, enquanto muitas das vezes o seu coração está em frangalhos, que muitas das vezes o seu coração, aleluia, está desfalecendo. Mas Jesus hoje, Ele quer que você apenas dobre o seu joelho e fale com o Pai, no nome de Jesus. E você entregue a Ele as suas incapacidades diante dEle, diante do altar. E Ele vai vir com fogo do Espírito Santo de Deus, como queimou ali os lábios, né? Como tocou nos lábios de Isaías. Ele vai te queimar com o fogo do Espírito Santo de Deus, vai te renovar, vai te transformar em nome de Jesus. Não importa qual foi o pecado, não importa o que foi que você fez que não agradou ao Senhor. Volte-se ao Senhor. Não tem nenhum lugar que nós possamos nos esconder de Deus. E Ele está te chamando no dia de hoje. Faça como Isaías, reconheça o quão falho, o quão carente das necessidades de Deus você é. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.